Então, simbora. Gente, hoje, né, o que eu pretendo fazer aqui com vocês, né? Eu vou falar um pouco sobre as teorias desenvolvidas, né, ali no contexto estadunidense no começo do século XX, né, que alguns pensadores, né, alguns criminólogos conhecidos, né, o Sérgio Salomão Shekhar faz essa divisão, né, entre as teorias do consenso e as teorias do conflito, tá? Uma dessas importantes teorias, né, que a gente vai conversar um pouco hoje, que está ali no livro da Vera também, é o chamado Labeling Approach, né, a teoria do Labeling Approach, que foi desenvolvida na Escola de Chicago. A Escola de Chicago, né, esse nome, né, cunhado aí por esse desenvolvimento da criminologia, na realidade foi um período, né, espaço-temporal nos Estados Unidos, que começa ali, né, no início do século XX, e que se desenvolveram, né, vários sociólogos desenvolveram ideias ligados à criminalidade, ligado ao crime, ligado aos objetos da criminologia, né, que estavam se desenvolvendo ali nos Estados Unidos nesse início de século, tá? Então, pensando, né, as teorias que foram desenvolvidas nessa época, uma das coisas que aconteceu, né, pegando aí o histórico, pegando aí o contexto da Escola de Chicago, foi de que houve, né, nos Estados Unidos um grande crescimento da imigração em algumas localidades, tá? A principal, digamos, cidade, né, que recebeu esses imigrantes que vieram de um contexto de guerra na Europa foi Chicago, né? Chicago foi a grande cidade, né? Inclusive com a Universidade de Chicago, foi a grande cidade que foi um verdadeiro laboratório sociológico, um verdadeiro laboratório de estudo para entender, né, esse fenômeno, esse crescimento populacional e os chamados desvios que começaram a acontecer aí na cidade, tá? Só que, bom, o contexto europeu que se passava lá no começo do século XX, né, Primeira Guerra, 1914-1918, houve esse grande período de migração, né, que ocorreu aí para os Estados Unidos, né? E eu trouxe aqui, né, só para vocês terem uma noção do crescimento populacional da cidade de Chicago, né? Reparem ali que a partir dos anos, né, de 1900, 1910, 1920, 1930, né, há uma reta ascendente, né, muito grande, né? A população cresceu muito. A própria Vera, né, coloca ali no texto o crescimento populacional, né, que esse trecho que ela pegou foi do livro do Anitua, né, do História dos Pensamentos Criminológicos. Então ela coloca ali, né, a população urbana dos Estados Unidos multiplicou, então, por 7. Já a cidade de Chicago, em 1840, contava com 4 mil habitantes, em 1860 possuía 110 mil, 1870, 300 mil, 1890 já era 800 e 1910, 2 milhões, né, 22,7 milhões. Então, vocês imaginem, né, para aquela sociedade que saiu de uma marca de 4 mil para 2,7 milhões em algumas décadas, né? É muita coisa. E aí, bom, efervesceu, né, naquele lugar, naquele ambiente, inúmeras teorias para explicar os problemas problemas que eu digo, né, não no sentido negativo, né? Eu quero dizer problemas, os conflitos, as coisas que aconteciam naquela sociedade, né? Então, floresceu naquele espaço ali inúmeras teorias para explicar, né, esses conflitos sociais que ocorreram, né? Tem um filme muito bom que, inclusive, a Vera cita também, né? E eu coloquei aqui nos slides, que é o Gangues de Nova York. Né? Faz muito tempo que eu vi, tá? Eu não sei, assim, dar alguns detalhes específicos, mas eu tenho até, depois de ter lido o texto, eu até
né, pensem em rever ele, porque eu sei que é um filme bom, assim, na época eu gostei. Tá? Enfim, esse período, né, foi o período em que se recebeu, né, todo tipo de imigrante nos Estados Unidos. Né? Então, a gente ia ter os imigrantes italianos, ia ter os espanhóis, os polacos, os irlandeses, né, que aparecem muito nesse filme, os irlandeses, italianos, e isso, né, esses grupos, né, formados dentro dos Estados Unidos, né, na cidade de Chicago, serviram para embasar aí muitas dessas teorias que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Eu, só a título, né, de fala também, é nessa época, tá, que se desenvolveu, né, no começo de 1920, 1930, se desenvolveu, se criaram inúmeras políticas, né, inclusive a própria política proibicionista em relação às drogas nos Estados Unidos, né? Também está ligada a essa questão de imigração, só que daí não era imigração europeia, né? Era a imigração dos mexicanos no sul dos Estados Unidos. Então foi a partir também aí do século XX, no começo do século XX, que se pensou, né, em como é que a gente pode ter um controle populacional, né, através aí da criação de políticas públicas, né? E aí se pensou nessa política proibicionista em relação às drogas, que era um dos costumes culturais dos habitantes do México. Tem um livro, né, muito bom, eu não lembro o nome do autor agora, mas enfim, é História General de las Drogas. Alguém, por favor, se souber o nome do autor, é só jogar no Google também. Em que ele vai falar... Antônio Escorrotado, uma coisa assim. Isso mesmo, né? Obrigado, Fritz. Que ele vai falar muito bem, né, dessa questão da imigração e de como determinados hábitos culturais foram criminalizados, proibidos, a partir da imigração desses povos, né? Então o álcool dos imigrantes irlandeses, né, a maconha dos imigrantes mexicanos, enfim. É nesse período também que começa a se pensar nessas políticas públicas que a gente às vezes ouve falar e vê nesse debate da criminologia. Mas beleza. Voltando aqui. Então, outro filme também muito interessante para a gente pensar a questão, né, dessas subculturas que a gente vai ver é o Laranja Mecânica, tá? Só a título aí para vocês terem conhecimento, tá? Mas voltando aqui, então, o Checaira, ele faz a divisão das teorias que se formaram, né, na escola de Chicago em teorias do consenso e teorias do conflito, tá? As teorias do consenso, né, elas se dão num primeiro momento. Então, mais ou menos ali, do ano de 1900 até 1930, 1940, se formam as chamadas teorias do consenso, tá? E a partir da década de 60 do século XX, inicia-se aí as teorias do conflito, que é a teoria talvez, né, mais trabalhada e mais interessante para a gente discutir, que é a teoria do labeling approach. Mas a gente, né, eu me propus a falar um pouco dessas teorias, pegar autores específicos, né, não falar de todos. Tem centenas de sociólogos que trabalharam na escola de Chicago, que são grandes nomes, desenvolveram trabalhos, mas eu vou pegar alguns chaves aqui para a gente pensar, tá? Então, vão ter 3 teorias dentro das chamadas teorias do consenso, tá? A gente vai, então, trabalhar com a teoria da anomia, tá? Também chamada de teoria estrutural funcionalista. Vamos trabalhar com a teoria da subcultura delinquente, também ligada à teoria do consenso, e com a teoria da associação diferencial, ou teoria da aprendizagem social, ou teoria do aprendizado. Um dos grandes nomes, né, que vai embasar a teoria do consenso é o chamado aí, sociólogo, pai, né, da sociologia clássica, o chamado Emile Durkheim. Né? Aqui eu coloquei uma bibliografiazinha dele, né? Sociólogo francês, filho de rabinos, nasceu em 15 de abril de 1858, seguidor do positivismo do Comte, né?
o Durkheim. Toda a obra do Durkheim está voltada para adotar a sociologia do que até então mais lhe faltava, um método de análise. O Durkheim, se a gente fosse assim falar quase em termos meio senso comum, assim, né, dentro da sociologia, é o cara que se preocupa muito mais com a sociedade, muito mais com o todo, né, do que com o indivíduo. O Max Weber, por sua vez, né, ele vai se preocupar muito mais com o indivíduo do que o Durkheim. Então, se eu fosse fazer aí essa dualidade dentro da sociologia chamada sociedade versus indivíduo, a gente teria o Durkheim ligado à sociedade, ao mais estrutural, né? Por isso que o nome da teoria é funcionalista estrutural, e o Max Weber, né, ligada ao indivíduo, né, ao indivíduo em si, tá? Então, o Durkheim, ele tinha, né, uma das suas principais ideias, que está ligada também a uma ideia lá do positivismo, era de que a sociedade ela funcionava como um organismo, tá? Então, a chamada teoria organicista, né? O que quer dizer isso, né? Que cada parte da nossa sociedade teria uma função, tá? Cada parte da nossa sociedade, né? Cada elemento teria uma importância, né? E dentro, né, da nossa sociedade, para ela funcionar de forma ok, né, as instituições teriam que estar em harmonia, né? Teriam que estar funcionando de um jeito harmônico, tal qual um organismo, tá? Então, se as estruturas, né, se as instituições estivessem funcionando, né, por exemplo, o judiciário, a polícia, a perícia estivessem funcionando harmonicamente, aí tudo bem, né? A sociedade estaria ok. No entanto, né, se houvesse algum tipo de disfuncionalidade, né, algum tipo de desorganização nessa harmonia, aí a gente estaria entrando no que o Durkheim vai chamar de anomia, né? O que é anomia? Anomia é um estado de desorganização social, né? Em um momento em que a relativização das regras, existe uma relativização das regras sociais, né, das regras da sociedade, né, desse funcionamento da sociedade. A partir dessa relativização, a gente entraria nesse estado de anomia. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando do Durkheim? Por que eu estou falando desse estado de anomia? Porque o Durkheim ele foi um dos grandes sociólogos europeus que influenciou a escola de Chicago, que influenciou esse começo da escola de Chicago, tá? Então, um dos, digamos assim, grandes seguidores, né, um dos seguidores do Durkheim, né, que, enfim, trabalhou com a sua teoria, foi o chamado aí Robert King Merton, tá? Que é ligado, né, se a gente fosse definir a uma escola, a uma teoria da escola de Chicago, a gente diria que é a chamada sociologia ecológica, tá? Então, o Merton, o que o Merton vai falar? Deixa eu ver se eu coloquei um slide sobre o Merton aqui. Não, coloquei só sobre o Cohen. Tá. Mas o que o Merton vai falar, né? O Merton ele vai falar que a sociedade ela se dividia em metas culturais e meios institucionais, tá? O que eu quero dizer com isso? Metas culturais e meios institucionais. Metas culturais são finalidades que a maioria da sociedade visa alcançar, né? Que é o chamado, lá no Durkheim, é o chamado consciente coletivo, tá? Então, existem metas que a nossa sociedade quer alcançar, né? Um bom trabalho, um bom emprego, uma família, né? E para fazer isso, existem meios institucionais, que são, por exemplo, o estudo, o trabalho, o investimento bancário, sei lá, né? São meios institucionais que vão levar a essas metas culturais, tá? Caso isso não acontecesse, e veja bem, eu estou falando da teoria do Merton, né, do Robert King Merton. Caso não acontecesse isso, a gente estaria entrando no que o Durkheim falou e que o Merton utiliza, no estado de anomia, tá? Então, o que seria a anomia? Para o Merton, né? Baseando-se na teoria do Durkheim, seria o insucesso
de alcançar essas metas culturais, né, através dos meios institucionais, né? Então, os indivíduos que passassem por isso, né, que não buscassem esses meios institucionais, né, o estudo, o trabalho, enfim, né, que violassem esse consciente coletivo, para ele, esses indivíduos seriam desviantes. E perceba, tá? Quando eu falo desviante aqui, o desvio, né, que é uma das principais ideias aí que circulou na sociologia da Escola de Chicago, ela vem justamente quebrar, né, aquela ideia que se tinha lá na escola positivista, na escola etiológica da criminologia, que provavelmente vocês já viram, né? Ela vem dizer que esse desvio, né, ele é diferente daquele considerar o indivíduo criminoso em si, né, ontologicamente criminoso, da natureza, né, é natural do indivíduo ser criminoso, né? Essa ideia, na Escola de Chicago, ela se quebra, tá? E justamente o termo é outro, né? Não é mais o criminoso nato, agora é desvio, tá? Então, para o Merton, né, o desviante seria esse sujeito que passa por cima, digamos assim, do consciente coletivo, dos meios institucionais, tá? Então, até aqui, tudo bem? O próximo autor, né, que eu queria falar dentro dessas teorias do consenso é o Cohen, né? O Albert Cohen. E aí eu coloquei aqui uma obra, né, que é a obra Delinquentes Juvenis, a Cultura das Gangues. E dentro da teoria do consenso, o Cohen, ele vai... Eu estou falando aqui, digamos, né, de forma simplificada, né, sobre a teoria do autor. Uma das coisas que o Cohen trabalha é justamente analisar esse padrão de vida estadunidense, né, essa sociedade estadunidense da época dele. E ele está falando de uma sociedade, né, que a gente pode pensar como branca, protestante em sua grande maioria e anglo-saxã, né? A famosa sigla WASP, né? WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant. E o Cohen, né, ele vai falar que, bom, essa cidade de Chicago, né, muitos desses imigrantes que estavam chegando na cidade, eles não estavam conseguindo alcançar esse American Way of Life, né? O Shekar, ele fala, né, na família margarina, né, que a gente vê. Eu trouxe a imagem aqui, né, trouxe algumas imagens para a gente pensar isso. Essa aqui também, né, aquela famíliazinha, a família tradicional BR, né, não fazendo um anacronismo aqui, né, mas, enfim, a mulher cuidando dos afazeres da casa, os 2 filhos servindo o marido, né? Essa ideia aí de família, né? Lá do começo do século XX nos Estados Unidos, né? E o Cohen, ele vai trabalhar com essa ideia, né, de subcultura, né? De subcultura criminal. Ou seja, esses imigrantes que estavam ali em Chicago, eles não estavam conseguindo alcançar esse sonho de riqueza, né? Esse sonho de família, esse sonho de o American Way of Life, e eles começaram a se organizar em grupos, né? E esses grupos começaram a formar a sua própria cultura. Por isso o termo subcultura, né? E aí ele vai trabalhar com essas gangues juvenis que contrariavam, né, esse modo de vida estadunidense aí, né, do começo do século XX. Só lembrando vocês, né, que talvez o Laranja Mecânica aqui se encaixe bem na teoria do Cohen, né, para entender os valores diferentes de subcultura. E essa ideia, né, só para vocês terem uma noção, né, vocês imaginam, né, uma pequena sociedade, tá, ligada aí por laços, né, de comunidade. Agora vocês imaginem uma cidade, né, que tem 2,7 milhões de habitantes, como esses laços acabam se quebrando em um curto espaço de tempo, né? Por isso que Chicago é esse laboratório da sociologia, como eu falei no começo. Tem outro autor que fala muito sobre isso também, sobre essa quebra de laços, né?
que é o Norbert Elias, no livro chamado Outsiders, Os Estabelecidos e os Outsiders, né, que ele vai falar justamente dessa quebra de laços em pequenas comunidades e quando elas crescem viram grandes comunidades. Tá? E o outro autor que eu queria falar sobre a teoria do consenso, dentro da teoria do consenso, né, das teorias do consenso, é o Sutherland, né? Que eu achei que fosse o TCC da Amanda e cometi a gafe de dizer isso. O Sutherland ele vai trabalhar aí dentro da teoria da associação diferencial, teoria da aprendizagem social ou teoria do aprendizado, tá? Então, o Sutherland ele teve várias sacadas legais, assim, eu até elenquei aqui para vocês, tá? Eu coloquei algumas, né? A primeira delas, o comportamento criminal é um comportamento aprendido, tá? Então, justamente quebrando, né, com aquela lógica lá etiológica da criminologia positivista, da criminologia etiológica, tá? Então, se aprende o comportamento criminal, esse comportamento aprendido, né, se dá aí pela comunicação ou pela imitação, né? Que pode acontecer na família, pode acontecer com os amigos, pode acontecer na empresa, né? O comportamento delitivo é aprendido através de uma técnica, né? O sujeito aprende essa técnica. O desvio, como eu falei, é um conceito-chave aqui da Escola de Chicago. O desvio, ele se dá em um ambiente desfavorável à norma, né? Uma pessoa ela se torna criminosa quando as definições favoráveis às normas superam as definições desfavoráveis às normas. Ou seja, né, se dentro do ambiente daquele sujeito, sei lá, pensando aí, né, pode ser qualquer ambiente, a Câmara dos Deputados, lá na Câmara dos Deputados, né, a quebra de decoro é algo normal, né, é algo que todo mundo faz, não há a definição desse desvio, né? Não, quando o sujeito quebra o decoro, ele não é considerado um desviante, porque dentro daquele grupo, isso é algo normal, digamos assim, né? E uma outra sacada, né, muito importante aqui do Sutherland foi essa questão do white crime collar, né, dos crimes de colarinho branco. E aí, como eu coloquei aí, né, numa linguagem bem simplória, né, dizer que os ricos também cometem crimes, né? Então, ele analisou como esses grupos cometem crimes, né, diferentes, mas que também cometem esses desvios, né? Enfim. Então tá, beleza. Fiz esse apanhado, né, para vocês das teorias do consenso. Alguém ficou com alguma questão, alguma colocação? Alguém quer comentar alguma coisa? 3 segundos de silêncio. Eu levantei a mão aqui, deixa eu abrir. Desculpa, falei isso. Tu vai passar para outro tópico agora? Vou passar para as teorias do conflito. Tá. Em 2018, eu e a Amanda, a gente esboçou um artigo para um evento da Unesc, naquela chama, assim, efervescente que estava da série La Casa de Papel. E aí eu fui procurar nos arquivos agora, a gente abandonou esse artigo depois de um tempo, porque, enfim, a juventude passa. E aí, quando a gente estava procurando eles aqui, só para pensar as teorias da associação diferencial, né? Todo mundo assistiu o seriado? La Casa de Papel, todo mundo assistiu? Agora é mais legal ainda. Mas, enfim, começa... A história é um cara que reúne várias pessoas completamente diferentes para dar um golpe num banco, né? Porque banco roubando as pessoas, eles acharam justo isso, ponto. Mas então ele vai pegando essas pessoas de diferentes ciclos, diferentes bairros, cidades, países, enfim. E aí ele bota numa sala de aula e abre com a seguinte frase: durante os 5 meses em que vamos estudar, em que estaremos aqui, vamos estudar como dar esse golpe. E aí, durante a série, os primeiros episódios, vai falando, assim, ele explicando, primeiro, quebrando essa ideia, colocando num ambiente favorável para aquilo acontecer, convencendo as pessoas de que aquilo era importante, e aí vai explicando as técnicas para fazer aquele crime. Então, ele pega pessoas, algumas que talvez tivessem hábito de cometer delitos, ou que a gente entende por isso, outras pessoas que jamais cogitaram isso, e todo mundo ali, por 5 meses, vai aprendendo, digamos assim, a se tornar aquele criminoso assaltante de banco. Então, apesar das críticas da série de maneira geral, eu acho ela muito legal para pensar a teoria do Sutherland nesse ponto, assim. Principalmente no livrinho, que a Amanda fez a pesquisa dela, que o Clash traduziu também,
no começo ele vai trazer, né, como na obra de Chutland a primeira vez, ele faz meio que um esquema de vários tópicos, colocando qual que é essa seção diferencial. E aí tem lá uns 10 tópicos, um por um descritinho, né, de como isso funciona. E outra coisa legal também é que quando ele foi fazer esse rolê das empresas, né, ele fez uma pesquisa buscando cruzar dados fiscais, e aí ele vai trazer um rol de empresas que cometiam, em tese, crimes, e aí essa obra não é publicada durante algum tempo, senão ele ia se complicar, e depois vai sair a obra completa, e tem até a tag, né, sem censura, crime de colarinho branco, então, para o pessoal ver como funcionava. É a contribuição, Mike. Valeu, Sara, obrigado. Então, dentro das teorias do conflito, tá? Eu coloquei aqui várias imagens legais, né? Pô, essas imagens aí. Dentro das teorias do conflito, a gente vai ter como principal teoria a teoria do Leibo, né? A maioria de vocês já ouviu falar, já discutiu, né? Só dando contexto, tá? Então, as teorias do consenso, né, que a gente viu, elas se deram aí no começo do século XX, tá? As teorias do conflito, né? Quando eu falo teorias do conflito, né, eu estou falando também de vários sociólogos, né, que foram desenvolvendo as ideias ali dentro do contexto estadunidense, né, pensando aí nessa chamada escola de Chicago, tá? Elas vão se dar na metade do século XX em diante, tá? Lá pela década de 60, 70, e elas vão estar, assim, ligadas, né, a uma mudança cultural que também começou a acontecer nos Estados Unidos, né, que é a luta por direitos civis, né, direitos políticos, luta esta protagonizada aí por vários movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento feminista, né, teve o movimento hippie também, né? Eu coloquei aqui os Black Panther Party, né? O movimento dos Panteras Negras. Inclusive, atualmente, né? Meu doutorado, eu estou pesquisando armas de fogo, né? Estou pesquisando os discursos sobre armas de fogo desde lá dos Estados Unidos e como isso veio para o Brasil e como os políticos brasileiros se apropriaram do discurso em prol das armas de fogo, né? E uma das discussões muito interessantes sobre os Panteras Negras, né? E aqui essa imagem ilustra bem isso. Os Panteras Negras, eles um dos direitos que eles lutaram assim para preservar e para ter e para não se perder foi o direito de ter arma de fogo, né? Direito de porte de arma de fogo, porque eles acreditavam que a defesa deles ela se dava justamente pelo porte, né, de arma de fogo. E isso é interessante porque nessa época, mais especificamente lá no final da década de 60 do século 20, né, 1968, 69, o Congresso estadunidense tentava, né, alguns congressistas estadunidenses tentavam limitar, criar controles de armas de fogo justamente porque os Panteras Negras tinham acesso, né, à NRA, que é digamos assim, uma associação estadunidense muito famosa ligada às armas de fogo, que faz lobby, que fez campanha para o Trump e tudo mais. Ela, nessa época, lutava pelo controle das armas de fogo, porque os Panteras Negras tinham arma de fogo, né? Então, enfim, só essa informação aí para discussão e tudo mais. Inclusive, eu e o Fritz, esses dias, vimos o Marighella, e, assim, é um filme legalzinho e tal, né? Não vou endeusar, mas também não vou dizer que tem sua importância, é legal, sugiro a vocês verem. Mas uma das coisas que eles fizeram, né, essa resistência comunista aqui que se deu no Brasil na ditadura, eles fizeram um assalto a um trem, né, para pegar armas, né, porque, enfim, diante de um regime autoritário, se precisava disso. Mas, enfim, também só a discussão aqui. Voltando, né, teorias do conflito, contexto, Estados Unidos, movimentos que estavam aí lutando por direitos, né? A gente vai ter, eu coloquei outra imagem aqui também, né? Coloquei a imagem do movimento feminista.
A gente vai ter aí esse desenvolvimento dessa teoria, né, a chamada teoria do Labeling Approach. Labeling Approach, né, se a gente fosse fazer uma tradução aí, mais ou menos literal, seria labeling vem de label, né, que é selo, e approaching, que significa aproximação, né? Então, seria a aproximação de um selo, a aproximação de um rótulo do indivíduo, né? E aqui é uma das grandes quebras, né, que inclusive a Vera, naquele texto, não a Vera Malaguti, né, a Vera Andrade, vai colocar naquele texto clássico dela, né, da mudança de paradigma, né, do paradigma etiológico, lá ligado à teoria da escola positivista, etiológica, né, do indivíduo biologicamente criminoso, para o paradigma da reação social, né, para esse paradigma aí, que é o poder, digamos assim, de definir quem vai ser criminoso, quem vai ser desviante, né? O rótulo é justamente isso, né? Se coloca um rótulo sobre o indivíduo, tá? E um dos grandes nomes da teoria do Labeling Approach é o chamado aí Howard Becker, né? O Becker, eu achei uma imagem bem bonitinha do Becker. O Becker, eu vou pegar o livro Outsiders, né, um estudo sobre a sociologia do desvio, que é o livro que eu li, que eu posso falar um pouco melhor, mas eu vou comentar brevemente da vida do Becker, que é bem interessante, porque a partir da vida dele a gente pode comentar a própria teoria dele. O Becker é esse cara bonitinho aqui, né, quando ele era jovem, né, pianista e tal. Ele estudava na Universidade de Chicago e ele frequentava os bares de jazz. Ele era pianista, precisava ganhar um dinheiro para pagar a universidade, né? Lá nos Estados Unidos tem essa modalidade, né? As universidades lá, a grande maioria são pagas, né? E ele vai fazer uma pesquisa a partir dos músicos de jazz, né? Que utilizavam cannabis na década de 60. Tá? O método, olha que legal, o método do Becker é o chamado observação participante. A Sara uma vez ela estava me pedindo um livro sobre, acho que era do Becker, se não me engano, que ele fala do método dele, né, Sara? E é quase como se fosse, né, um método etnográfico, né, que você se insere num determinado grupo para entender como é que esse grupo funciona, né? Então, o método do Becker, essa observação participante, é muito interessante, porque ele se inseriu no próprio grupo, que ele fazia parte também, né? E ele se coloca como um pesquisador, né, horizontal. Um pesquisador, ele não vai se colocar como uma figura, né, distante do objeto que ele está pesquisando. Não, ele vai se colocar como um igual. Bom, eu estou pesquisando os que fazem parte do meu meio. Né? E a principal sacada do labeling, né, que está dentro aí da teoria do Becker, é dizer que o sujeito ele não é um desviante, não é um criminoso em si. Né? Existe uma construção, né? Existe uma construção social sobre esse indivíduo, sobre o desvio. Né? E aí eu coloquei, ó, tem até efeito, gente. Eu vou até botar de novo, porque olha a beleza desse slide, tá? Olha. Define, então, o conceito de outsider, né? Como aquele que quebra uma regra social, né, imposta por um grupo dominante, pela sociedade, que pode ser uma instituição formal, uma instituição social, né? Então, o grupo dominante possui certos valores considerados como normais, enquanto a ação do desviante é algo excessivo a esse padrão, cujo rótulo será aplicado com sucesso ao sujeito que ele se mantiver numa carreira moral do desvio, tá? Então, o que o Becker vai colocar, né? Que esses sujeitos que faziam uso de cannabis, né, nos bares de jazz, eles possuíam suas próprias regras, eles possuíam seu próprio sistema de linguagem, de convívio, né? E essa linguagem, esse modo de pensar, esse modo de falar, né, quase como um hábitos aí, de repente, pensar na teoria de Bourdieu, esses modos, eles contrariavam o modo de pensar, de falar e de agir da sociedade, da grande sociedade de Chicago. Né? E a partir dessa diferença, né,
de modos de viver, de modos de pensar, se atribuía um rótulo a esses indivíduos, né? Se atribuía, por isso que ele fala dos outsiders, né? Outsiders, aqueles afastados do padrão, do normal da sociedade, né? Tem um sociólogo que, inclusive, eu citei num artigo que é muito interessante para a gente pensar essa questão, que é o William Thomas, tá? Ele é lá do começo do século XX, mas a frase dele, que a maioria, a Sara conhece e tudo mais, a frase dele é muito boa, tá? Ele diz o seguinte, ele diz, a Jéssica que também conhece essa frase, né? Se os homens definem situações como reais, elas são reais em suas consequências, tá? Então, se os homens definem uma situação como real, ela é real em suas consequências. Ou seja, se eu atribuo uma carga negativa sobre o indivíduo, as consequências a partir dessa atribuição, desse rótulo, né, vão gerar consequências negativas, né? Então, a chamada, né, profecia autorrealizável, né? A partir do momento que eu dou essa carga negativa para o indivíduo, isso vai gerar uma consequência que pode se realizar, né? Exemplo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, inclusive. Não, eu já passei para o Lemer. Mas, um exemplo, né? Se eu defino, né, o Fernando como, sei lá, eu sou maconheiro, né? Vamos colocar maconheiro. Acho que esse rótulo é bem interessante. Colocar, o Fernando é maconheiro, né? A partir desse rótulo, as consequências desse rótulo, elas vão se transformar, elas podem se transformar em reais, né? E eu dizer, bom, né, se a sociedade não me aceita, se a sociedade não aceita porque eu sou um maconheiro, bom, eu vou me juntar aos meus iguais, tá? Então eu vou ficar com os maconheiros, eu vou ficar com os músicos de jazz que fazem uso de cannabis, porque é a cultura da qual eu pertenço, tá? Então essa é uma das consequências, né? Uma das que a gente vai falar hoje, né, sobre o labeling. Um outro autor também das teorias do conflito, né, que eu queria trazer para vocês e que contribui para esse pensamento do labeling é o Lemaire, né? O Edwin Lemaire, através aí da obra O Desvio Humano, de 1967. Ele vai fazer uma diferenciação entre desvio primário e desvio secundário, tá? Provavelmente vocês já ouviram, talvez, falar sobre isso também, né? Desvio primário seria aquele ato da conduta desviante que pode se dar por N fatores, né? Pode se dar por qualquer fator, fatores sociais, culturais, psicológicos, e isso não é a parte mais importante para o Lemaire, mas o mais importante aqui é o desvio secundário, né? Ou seja, a reação a isso. Qual é a reação ao desvio primário, né? E essa reação, né, por isso o nome, né, também chamado, né, de teoria da reação social, labeling approach, ou teoria do etiquetamento, ou teoria da reação social, porque é justamente a reação social que se tem a esse desvio, tá? Então, o Lemaire, ele contribui, né, com essa categorização entre desvio primário e desvio secundário, tá? Não poderia deixar de mencionar aqui ele também. E um outro autor também que eu trouxe, né, que é importante para a gente pensar dentro das teorias do conflito, é o Goffman. O Goffman, eu li 2 livros dele, inclusive trouxe aí os 2, né, que é A Representação do Eu na Vida Cotidiana e o Estigma, tá? O estigma, ele é mais lido pelo pessoal da criminologia, o Representação do Eu na Vida Cotidiana é mais ou menos, né? O pessoal que mais lê é o pessoal da sociologia, mas são livros muito legais, inclusive o primeiro. O Goffman, ele tem uma característica, né? Ele trabalha com a sociologia dramatúrgica, né? Ele tem a chamada sociologia do teatro, digamos assim. Ele vai dizer que nós representamos papéis em sociedade, tá? E ele coloca isso, né? Porque se a gente representa mal esses papéis em sociedade, pode ser atribuído cargas negativas. Vocês percebem que todas as teorias que eu estou falando aqui, elas têm elas são parecidas, né? Por isso que elas estão dentro dessa chamada grande teorias do conflito. Então, se a gente representa mal os nossos papéis em sociedade, para o Goffman, também se atribui cargas negativas, né? Ou, aí utilizando a linguagem do próprio
do próprio Goffman, se atribuem estigmas a esse indivíduo, né? E ele vai dizer lá as classificações do estigma, né? O estigma ele pode ser por culpa pessoal, pode ser por uma deficiência, enfim, existem algumas características daquela pessoa que recebe o estigma, tá? Então, para a gente fechar, tá? Já assim, encaminhando para o final, para a gente discutir, enfim, né? Eu sei que já passei bastante do tempo, mas para a gente começar a pensar aqui juntos, né? Quais são as consequências da teoria das teorias do conflito, né? Dessas teorias e a partir do pensamento desses autores que eu falei para vocês, né? Primeiro, a incorporação de uma expectativa social, né? Eu botei ali até em linguagem, eu tenho até que tirar isso agora que eu acabei de ver, né? Que se dane. Ou seja, o sujeito, ele... bom, se eu sou maconheiro, quer saber? Eu sou maconheiro mesmo, eu assumo isso e eu vou me juntar com os meus e eu não quero fazer parte dessa sociedade, tá? Então, uma das consequências da atribuição do rótulo, né, é justamente essa. Né? Eu vou me juntar aos meus, tá? Isso, né, fazendo isso, uma segunda consequência é, bom, as pessoas atribuem uma expectativa negativa sobre o sujeito, um status negativo, pode ser o estigma, se a gente pensar dentro da teoria do Goffman, e aí as pessoas esperam que o sujeito realmente faça esse comportamento negativo, ainda que eu não tenha feito esse comportamento negativo, tá? Um exemplo, vou pegar um exemplo que eu ia falar depois, né, mas é um filme muito legal que mostra isso. Existe um filme chamado A Caça. Né? Ele mostra, né, a Jéssica, a Sara também já conhecem muito bem esse filme, mas esse filme mostra que se atribui uma carga negativa de estuprador para um indivíduo X, tá? E, na realidade, ele é um professor de educação infantil, tem toda uma vida ali numa pequena comunidade, tudo, né, digamos, dentro dos padrões daquela comunidade. Mas a partir do momento que se atribui esse rótulo negativo, né, de estuprador, né, que é um rótulo extremamente negativo, para esse sujeito, a vida dele muda. Né? Ou seja, as pessoas, né, que esperam que ele seja um sujeito, né, ruim, um sujeito que cometa desvios, né, ele acaba realmente cometendo. Ele fala, bom, que se dane, né? Se as pessoas não gostam de mim, se as pessoas têm raiva de mim, né? Então, beleza, eu não faço parte da sociedade, eu vou agir como eu quiser e é isso aí. Né? E isso vai impactar, né, na terceira consequência aí da atribuição do rótulo, que são as carreiras criminosas. Ou seja, beleza, vocês não fazem parte da sociedade, não fazem parte desses modos de viver e pensar que vocês querem, então eu vou continuar nessa carreira criminosa, né? Vou me juntar aos meus, né? Vou viver a minha vida aqui dentro do crime, porque eu pertenço ao crime. Né? Então, essas seriam as consequências do rótulo. Né? E a grande questão aqui, que a gente pode, aí deixa eu ver se eu trouxe aqui, uma das grandes questões aqui, né, pensando que a gente pode utilizar a teoria do labeling, né, dessa teoria do rotulacionismo, é pensar quais os problemas dela, né? E problemas que são atuais, né? Problemas que a gente pode utilizar ainda hoje, né? Um dos grandes problemas é a falsa, né? O falso rótulo, quando o indivíduo não é um rótulo que se aplica a ele, né? Por exemplo, nesse caso, né? O caso da Fabiane Maria de Jesus, que foi uma mulher que se atribuiu um rótulo, né? De praticante de magias negras com crianças, num site chamado, num grupo do Facebook chamado Guarujá Alerta, e as consequências disso, né, as consequências da atribuição desse rótulo foram reais, né? Ela foi linchada até a morte. Um outro caso clássico dentro da criminologia é o caso da Escola Base. Né? Escola Base também, que foi uma escola, né, lá no começo, acho que foi no final dos anos 90 e tudo mais, que também se atribuiu ali um rótulo de que haveria práticas sexuais com crianças, né? As crianças estavam sendo abusadas dentro da escola. E aí as consequências foram inúmeras, né? Tanto para as pessoas quanto para a própria escola. A escola fechou, né? Teve uma série de problemas. O próprio filme A Caça, já deixo aí de dica para vocês, né? Mostra muito bem como é que se dá essa atribuição do rótulo.
atualmente, né, enfim, no triste, no caso ali do jacarezinho, né, a própria atribuição do rótulo de suspeito, né, a gente pode pensar aí, né, atribuir um rótulo de suspeito, como já dizer que uma pessoa suspeita, já se coloca também essa carga negativa sobre o sujeito, né, sobre o indivíduo. E para finalizar, né, para abrir para discussão, a gente conversar a respeito, existe também uma outra coisa que é muito interessante, né? Talvez eu coloquei aqui, né, a fotinha do Acácia. Mas uma das coisas interessantes para a gente pensar essa questão do rótulo também é como também pode existir uma mudança de carga, né, de negativa e para algo, para uma palavra ou para uma designação que começa que emite um sentido de luta, de força, né? Que é o caso aqui da palavra preto, né? Da palavra de como essa palavra no início do século XX, enfim, ela tinha uma carga muito negativa, mas se atribuiu uma nova forma, uma nova carga, né? A partir aí de um processo de luta, né? Então, eu coloquei aqui a letra do Emicida, né? Dar outro sentido para a frase, tinha que ser preto, né? E como essa palavra, né? Esse conceito, na atualidade, ele ganhou uma outra carga. Enfim, era isso, meus queridos. Eu falei muita coisa, desculpa, até me alonguei aqui no tempo, tá?